São agora 6h10 da manhã. Eu vou começar esse vídeo agora antes que eu desista e as coisas, o quadro mude de novo e eu tenha que repetir essa gravação. Mas vamos lá, vamos começar desde o começo. Desde cedo eu tenho tiques nervosos, assim, né? Eu sempre fui muito ansioso e eu sempre apresentei tiques nervosos. Com uns 7, 8 anos, eu apertava a minha mão e uma desses eventos me fez soltar a articulação do polegar, né? Você consegue ver que ela solta, né? E tipo... na época, assim, era criança, eu olhei aquilo e falei, curioso, agora eu posso mexer meu dedo pra fora. E ignorei, nunca prestei atenção. Com 17 anos, eu comecei a ter uns eventos de dormência nas mãos. Minhas mãos, elas ficavam dormentes e eu não conseguia escrever, normalmente antes de prova, alguma coisa assim. Eu tinha que bater na minha mão e depois de uns minutos ela voltava ao normal, ela voltava a escrever. Assim. E eu também ignorei isso, né? Outra coisa que eu tenho também é paquidermodactília. Vocês conseguem ver que meus dedos eles são mais grossos, né? Principalmente esses aqui, que isso surgiu na adolescência. Minha mãe chegou a me levar no ortopedista. Eu vou falar mal ainda muito de ortopedista nesse vídeo, mas ele olhou e falou, estranho, não conheço isso aí não. Isso na época 99, 98. Enfim, características minhas. Eu cresci em frente ao computador, né? Então eu fui a primeira geração nerdolas desktop total, Master Race. Então eu cresci de lado assim, e eu sempre tive esse tique nervoso de apertar, e até hoje eu tenho esse tique nervoso de apertar o maxilar. Quando eu tô ansioso, quando eu tô animado, assim, eu faço assim. Então, eu sempre fiquei assim, né? E tensionando meu queixo. E, sei lá, se eu tô fazendo exercício há uns 10 anos, de maneira contínua, eu sou mestre, eu sou faixa preta em ficar sentado no computador. Eu tô desde os 12 anos fazendo isso. Eu tô 37, então são 25 anos, assim, né? Tensionando desse jeito. E aí vai começar a minha teoria, que vai explicar parte da minha revelação, epifania miofacial que eu tenho tido agora, baseado nessas particularidades que eu tenho. Vou lançar essa hipótese aqui e que parece bastante consistente, principalmente de acordo com o ChatGPT, e vejam se vocês concordam. Antes eu queria explicar um pouco o que é essa fáscia, ou rede facial, ou rede miofacial, tem vários nomes, as pessoas chamam de maneiras diferentes. Eu prefiro, né, com esse negócio há pouco tempo, prefiro chamar de rede facial, porque é um negócio interconectado mesmo. É bom explicar o que é isso. Sabe quando vocês já cortaram carne? Quando você corta a carne, tem tipo uma membrana conectando a carne, que não é o tecido conjuntivo, né? Não é aquela coisa mais densa que conecta um músculo ao outro, uma membrana. Essa membrana faz parte da face, dessa rede facial, que é um tecido conjuntivo que conecta vários músculos e cadeias musculares no corpo inteiro, de uma forma meio reativa. Então, e ativa tudo. Então, se você pressiona o ombro, tem uma fáscia que conecta o ombro ao pé. Tudo conectado, assim. Só que é algo tangível, né? É um artefato anatômico que você consegue dissecar e abrir e ver. A questão é que, historicamente, pela anatomia, ela focar muito no osso e os músculos, e o processo de formol, ele desgasta essa membrana, as pessoas não estudaram.
e como também ela funciona muito mais com o corpo vivo, com a espécime viva, ela explica pouco com a espécime morta. Quando você abre e vê aquela membrana, aquilo explica pouco, porque ela funciona muito em movimento, mas ela está presente em tudo. Na parte da pele, conecta a pele com o órgão, com o músculo, com o osso. Ela toca vários lugares, vamos dizer assim, né? E o que aí voltando à minha teoria, né? Eu sabia que a face ela existia, enfim, conhecia toda essa história de sensibilidade, toque, pressão, percepção, mas eu nunca tinha, e eu achava que não era possível ter esses sintomas e, 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 e ativar essa sensibilidade facial a partir de um que eu chamo de desarranjo, é um desalinhamento que eu estou sentindo agora, que está acontecendo comigo. Por conta de tudo isso que eu contei, eu acho que eu tenho uma espécie de, e o ChatGPT tem ajudado, né? Uma espécie de hiperflexibilidade ligamentar que pode ser estimulada através do estresse. Essa hiperflexibilidade miofacial e ligamentar, ela gerou compensações ao longo da vida. E aí a minha ansiedade contou com o fato de eu ficar na frente do computador, misturado também, aí anos, né, na frente do computador, uma certa tendência a ter essa flexibilidade, uma tensão. E nos últimos meses eu fui pro boxe no começo do ano, né, nesse semestre, e estava tentando andar de cabeça para baixo. Se liga. E comecei a usar um fone que era para esse trabalho horrível que eu faço de intérprete, me explorando, que agora o salário não desce, enfim, é outra história, que me gera muito estresse. E ele é pesado. E aí eu ficava horas sentado. E aí eu sofri um estresse estresse social, de uma expulsão de um grupo lá. E aí andando de cabeça para baixo. Tudo isso culminou, essa tensão toda, essa tendência que eu tenho. As espinhas começaram a aparecer, eu não tinha espinha há 20 anos, elas voltaram a aparecer em toda a minha costa. Gerou essa alopecia aqui, né? Isso aqui é o resultado, e essa é a minha teoria, é o resultado de uma tensão de décadas que resultou, e aí a explicação da alopecia, né? Resultou numa falta de nutrientes para esses folículos. Eu já estava tendo foliculite em outras áreas do corpo, principalmente áreas com tensão, quadril, tá vendo? Tipo, eu tenho essa tendência. E o estresse máximo, junto com a tensão do fone, a tensão que eu sinto aqui de décadas, junto com andar de cabeça para baixo, eu acho que isso tudo gerou um embaralhamento aqui que fez a queda de cabelo, com a nuca sendo o ponto central de toda essa tensão que eu carrego, né? E quando eu identifiquei essa tensão e vi, eu tenho uma tensão na nuca, eu comecei a procurar no YouTube, né? Tipo, exercícios para eu destravar a minha nuca, e aí massagem, um monte de coisa. E uns dias atrás eu vi que eu liberei a tensão, mas do maxilar também. E aí começou a surgir esse negócio de eu senti que eu tava todo mais relaxado aqui. Muito doido até agora, assim. Eu sinto isso, que meu rosto tá mais relaxado. Só que ao mesmo tempo estou muito mais flexível, ó. Assim, isso aqui, de virar o pescoço até aqui, ó. Eu não conseguia fazer isso. E agora eu consigo fazer umas coisas com o meu pescoço que eu não conseguia antes. Então, liberou a tensão do pescoço, da nuca, e liberou tudo. E eu acho que isso abriu
meus canais miofaciais, abriu vários canais faciais que fizeram eu me sentir mais flexível. Minha mão tá mais flexível. Essa mão aqui, ela sempre tensionou, ela parecia pele tensionada. Então, acho que toda a tensão que envolve face, que envolve pele, liberou. Eu ainda tenho a tensão muscular. Então, minha pele, meu chute, ele não vai super alto, principalmente lateral, porque eu tenho inflexibilidade muscular, que ela melhora com treino e tal. Mas eu faço isso aqui que agora relaxa muito, cara, me relaxa muito. A facial, ela sumiu. Minha tensão facial sumiu. E às vezes, o único lugar onde ela ainda existe é no meu ombro direito. Que obviamente, né? Toda a posição, eu passei anos nessa posição de nerdola, em frente ao computador, vendo coisas que me davam ansiedade, vendo gente falando coisas burras na internet. E aí isso foi, assim, meu corpo normalmente, e agora eu sinto, porque eu sinto esse é outro problema, né? Parece que tudo ficou mais flexível, mas eu sinto que tem uma face aqui que tá fora do lugar. Assim, muito estranho, mas assim, eu sinto que tem uma coisa aqui. E eu sinto que meu corpo, ele quer voltar para uma posição quase de deficiência, sabe? De neuropatia, que é ficar assim, ó. Então, assim, meu corpo, ele quer se enrolar de novo. E eu acho que minha face sempre foi assim, tensionada assim, mas meu músculo sempre foi assim, então ficava essa pele. E agora que eu não tenho essa correspondência, eu consigo esticar, mas eu sinto que tem um tecido facial aqui que ainda não encaixou na minha cara, então parece que flutua uma coisa, né? E aí eu coloquei muito no chat GPT isso, a sensação de coisas flutuando, parece que tem uma camada aqui que está fora do lugar. E ele falou, não, é exatamente esses sintomas essa flutuação, foi uma liberação miofacial que não foi completa, ou foi pela metade, enfim, ele dá essas características, né? Eu fico pensando assim, por que eu gosto tanto de exercício sempre foi algo que não tem nada a ver nunca teve a ver com a minha personalidade? Por que eu gostei tão rápido, né? Obviamente são vários motivos, o ser humano é complexo, mas uma das minhas teorias agora, nesses últimos dias, pensando é que isso perturba essa tensão desalinhada, ou perturbava, né, que eu tinha aqui, assim. Eu sempre gostei de exercícios de força total, powerlifting, levantamento de terra, né, esse negócio de fazer. Por que eu gosto tanto disso, né? Porque eu acho que isso perturbava essa tensão que eu tinha aqui e, de certa maneira, tentava alinhar tudo, sabe? Minha perna minha perna esquerda sempre foi menos flexível e mais fraca. Agora ela está mais flexível e eu desconfio que ela vai ficar mais forte agora. Porque tem uma condução de pressão melhor, sei lá, sabe? Mesma coisa com a mão esquerda. Eu aprendi a fazer a flexão de um braço só e, cara, a diferença é ridícula de força de um braço esquerdo pro direito. Porque eu acho que tinha essa tensão facial que fazia essa discrepância de força, sabe? Muito doido que eu tô passando, assim. Eu quase, a impressão que eu tenho é que tive quase uma revelação religiosa, assim, sabe? Tipo, eu era uma pessoa e agora eu tô tendo outra percepção sobre mim e sobre o mundo, porque eu acho que isso vai me ajudar, inclusive, eu tô me sentindo mais calmo no geral, menos tenso, parece que desarmou uma tensão que estava na minha cara, literalmente, esses anos todos na minha cara, e eu agora consigo meio que não lidar de uma forma automática, uma forma quase primitiva, instintiva com um desafio, algo que me incomoda, sabe? Tipo assim, tô sempre meio tenso aqui, então. Aí falando de exercício de novo, por que eu nunca gostei de supino? Por que eu nunca gostei de exercício aqui, assim, força aqui?
Porque eu acho que isso reforçava esse negócio, né? Ao mesmo tempo sempre foi muito estável, muito bom aqui, mas eu nunca gostei disso aqui. Isso aqui, sabe? E ao mesmo tempo eu gosto desses exercícios que você faz força pra cima, que eu acho que me ajudava. Não, porque era uma questão muscular também, né? Eu tenho obviamente, esse desconforto é de uma tensão muscular per se, né? Mas também facial, com certeza, porque é mais de um lado e é uma coisa de pele, mano. Eu sinto uma sensibilidade diferente, parece que a força não conecta. Então eu vejo, tipo, agora como é que eu vou fazer com o exercício? Vamos falar sobre exercício agora, né? O que eu faço há 10 anos, o que eu gosto de fazer. Porque isso também vai mudar. Vocês viram que está amanhecendo, né? Crepúsculo de uma nova era. Aurora, né? Crepúsculo é quando cortou o vídeo, porque acabou a memória do celular. Mas é isso. Vou incluir isso meus registros, vou tentar entender o que está acontecendo e vou espalhar a palavra da tensão miofacial com influências psicossomáticas. Talvez eu vire um pouco esse chato. Menos a blublé, menos místico, mas é real, cara. Eu tô aqui como dando testemunho da palavra. Então é isso. Eu pedi pro Google gerar uns vídeos doidos de miofacial que eu vou editar e incluir no meio, ao longo da edição. Mas serve mais como registro mesmo. É real. E agora, o meu gogó flexível para vocês. Hoje não tá tão flexível assim. Olha só. Olha isso aqui.